O ar está pesado, carregado de perguntas sem respostas, sussurros que ecoam nos corredores da internet e uma tensão que pode ser cortada com uma faca. Vocês pediram, vocês esperaram, e agora a verdade, ou pelo menos os fragmentos dela, começa a emergir das sombras. Antes de mergulharmos fundo nesse turbilhão de emoções e reviravoltas que envolve Virgínia Fonseca, Zé Felipe e uma figura que surgiu como um furacão no meio dessa história, a bailarina, eu preciso pedir algo a vocês. Se inscrevam agora no canal, ativem o sininho para não perderem nada, deixem aquele like que nos fortalece e, mais importante, comentem aqui embaixo. O que vocês acham que realmente aconteceu? Qual a sua teoria? Queremos ouvir cada voz, cada palpite, porque essa história, meus amigos, é daquelas que nos deixam noites em claro. Preparem-se, porque o que vamos revelar hoje pode mudar tudo o que vocês pensavam saber. A separação de Virgínia e Zé Felipe chocou o Brasil. Um casal que parecia saído de um conto de fadas moderno, com uma família linda, uma vida exposta e, aparentemente, feliz. Mas por trás das câmeras, dos sorrisos e das declarações de amor, algo se quebrava. O anúncio do fim veio como uma bomba, inesperado para muitos, mas talvez, apenas talvez, os sinais já estivessem lá, ocultos nas entrelinhas das postagens, nos olhares fugazes, nos silêncios que gritavam mais alto que qualquer palavra. E no epicentro desse terremoto, um nome começou a circular com força. Carol Geres, uma bailarina do corpo de dança de Zé Felipe. Jovem, talentosa, presente nos bastidores, nos palcos, na rotina do cantor. Seria ela apenas uma profissional, cumprindo seu papel, ou haveria algo mais? Os rumores explodiram como pólvora. Teorias, especulações, acusações veladas. A internet se tornou um tribunal, com jurados ávidos por respostas, por um culpado, por uma explicação para o fim abrupto de um amor que parecia inabalável. Mas o que ninguém imaginava era até onde a própria Virgínia iria para tentar entender o que estava acontecendo. Fontes próximas, sussurros nos bastidores, indicam que a influenciadora, com o coração apertado e a mente a mil, decidiu seguir um rastro, uma pista, uma intuição que a consumia. Ela teria decidido observar mais de perto, seguir os passos daquela que era apontada como o pivô de sua dor. Uma decisão arriscada, movida pela angústia e pela necessidade de respostas. Imaginem a cena. Virgínia, a mulher que compartilhava cada detalhe de sua vida com milhões, agora agindo nas sombras, buscando a verdade por conta própria, longe dos holofotes que sempre a acompanharam. O que ela esperava encontrar? Uma confirmação de seus piores medos? Ou talvez a prova de que tudo não passava de boatos maldosos? A tensão era palpável. Cada passo, cada descoberta, cada nova informação era como uma peça de um quebra-cabeça complexo e doloroso. Ela precisava saber. Precisava entender se a confiança, a base de qualquer relacionamento, havia sido quebrada de forma irremediável. Então, o inesperado aconteceu. No meio dessa busca frenética por respostas, uma outra camada de complexidade surgiu. O namorado da própria bailarina, Carol Geres, começou a dar sinais de que algo estava terrivelmente errado. Fotos apagadas, declarações enigmáticas, um silêncio ensurdecedor que apenas alimentava ainda mais as chamas da especulação. Teria ele descoberto algo? Teria a suposta aproximação entre Carol e Zé Felipe respingado em seu próprio relacionamento? A teia de intrigas se adensava, cada fio conectado a outro, formando um emaranhado de dúvidas e suspeitas. Virgínia, segundo relatos que circulam à boca pequena, observava tudo isso, cada movimento, cada postagem apagada, cada indireta lançada nas redes sociais. O que ela via? A confirmação de uma traição ou apenas a consequência dolorosa de rumores que saíram do controle, destruindo não apenas um, mas potencialmente vários relacionamentos? A assessoria de Zé Felipe veio a público,
negando veementemente qualquer envolvimento extraconjugal. Uma nota oficial, clara, direta. Não é verdade. Trata-se de uma fake news oportuna. Palavras fortes que tentavam colocar um ponto final na história. Mas será que conseguiram? Para muitos, a negativa soou apenas como uma tentativa de controle, de danos, uma estratégia para abafar o escândalo. Para outros, foi a prova de que tudo não passava de boatos infundados, criados para gerar cliques e engajamento. E Virgínia? Onde ela se encaixava em meio a essas declarações oficiais e a avalanche de informações não confirmadas? O que ela descobriu em sua busca solitária? Teria ela encontrado provas concretas, mensagens, flagrantes? Ou teria ela percebido que a verdade era muito mais complexa, talvez mais dolorosa do que uma simples traição? Talvez a descoberta de Virgínia não tenha sido sobre uma pessoa específica, mas sobre a fragilidade das relações na era digital, sobre como a fama e a exposição podem distorcer a realidade, sobre como a confiança pode ser abalada por sussurros e olhares. Talvez o que ela descobriu tenha sido sobre si mesma, sobre sua força para enfrentar a tempestade, sobre a necessidade de proteger sua família, suas filhas, do furacão midiático. A narrativa que se constrói é de uma mulher forte, sim, mas também de uma mulher ferida, buscando respostas em meio ao caos. Uma busca que a levou por caminhos inesperados, revelando não apenas os segredos dos outros, mas talvez os seus próprios limites e vulnerabilidades. O que realmente aconteceu naqueles dias que antecederam o anúncio da separação? Quais conversas foram tidas? Quais lágrimas foram derramadas longe das câmeras? A verdade absoluta talvez nunca venha à tona, perdida em meio a versões e interpretações. Mas os indícios, as peças soltas desse quebra-cabeça, apontam para uma história muito mais profunda e dramática do que imaginamos. Virgínia seguiu a bailarina, sim. Mas o que ela encontrou pode ter sido um espelho de suas próprias angústias, um reflexo da pressão e das expectativas que cercam sua vida. A descoberta chocante talvez não seja um ato isolado, mas a constatação de que o conto de fadas havia chegado ao fim e que a realidade, muitas vezes, é bem mais dura e complexa do que gostaríamos. Pensem comigo. O que leva uma mulher, no auge de sua carreira, com uma família aparentemente perfeita, a se sentir compelida a investigar, a seguir os passos de outra pessoa ligada ao seu marido? Não é apenas ciúme. É algo mais profundo. É a quebra daquele pacto invisível de confiança. A sensação de que o chão está se abrindo sob seus pés. Virgínia, que sempre controlou sua narrativa com maestria, de repente se viu em uma posição de vulnerabilidade, reagindo aos acontecimentos em vez de ditá-los. E a figura da bailarina, Carol Geres, se tornou o símbolo dessa fratura. Mas será que ela é a causa ou apenas um sintoma de algo que já estava ruindo? A assessoria nega, Zé Felipe nega, mas o burburinho continua. E o silêncio de Virgínia sobre os detalhes mais escabrosos apenas alimenta a imaginação do público. Ela optou por um anúncio contido, focado na amizade e no bem-estar dos filhos. Uma postura madura, sem dúvida, mas que deixa muitas perguntas no ar. O que ela realmente descobriu naquela jornada solitária de investigação? Teria sido uma conversa reveladora? Uma mensagem interceptada? Um olhar cúmplice que dizia mais que 1000 palavras? Ou, como sugerimos antes, a descoberta foi mais interna, uma epifania dolorosa sobre o estado real de seu casamento. A reviravolta pode não estar em uma traição clássica, mas na complexidade das relações humanas sob os holofotes. Talvez a descoberta chocante tenha sido a percepção de que o amor, por mais forte que pareça, pode se desgastar sob o peso da fama, da rotina, das tentações e, principalmente, da falta de comunicação. Virgínia pode ter seguido a bailarina esperando encontrar uma vilã, mas talvez tenha encontrado apenas outra pessoa envolvida em uma teia de circunstâncias, boatos e pressões. E o que dizer de Zé Felipe? O cantor,
sempre brincalhão e apaixonado, publicamente. Como ele se encaixa nessa narrativa? Teria ele sucumbido à pressão, cometido um erro, ou sido vítima de uma armadilha de boatos? Sua negativa foi firme, mas as dúvidas persistem na mente do público. A verdade é que, neste momento, temos mais perguntas do que respostas. O roteiro que a vida escreveu para Virgínia e Zé Felipe tomou um rumo inesperado, cheio de suspense e emoção. E nós, como espectadores, ficamos aqui, tentando juntar as peças, especulando, torcendo, mas sem a certeza do que realmente aconteceu por trás das portas fechadas. O que sabemos é que Virgínia seguiu um caminho, buscou respostas, e o que ela encontrou, seja lá o que for, foi forte o suficiente para colocar um ponto final em um dos casamentos mais comentados do Brasil. A descoberta foi chocante, sim, mas talvez não pelos motivos que todos imaginam. Talvez o choque tenha sido perceber que o conto de fadas tinha falhas, que a perfeição era uma ilusão, e que a realidade exigia uma decisão drástica. E essa decisão, meus amigos, mudou tudo. Vamos aprofundar essa jornada. Imaginem a pressão sobre Virgínia, uma empresária de sucesso, mãe, esposa, influenciadora com milhões de olhos atentos a cada passo. A suspeita, a dúvida, corrói por dentro. Não é apenas sobre Zé Felipe ou a bailarina. É sobre a imagem construída, o império digital, a família que se tornou um produto consumido diariamente. A decisão de seguir, de investigar por conta própria, não é impulsiva. É o último recurso de alguém que sente o controle escapando, por entre os dedos. Ela precisava de provas, não para o público, mas para si mesma, para entender onde o conto de fadas começou a desmoronar. E a cada passo dessa investigação silenciosa, a angústia aumentava. Cada interação observada, cada boato lido, cada olhar interpretado, tudo ganhava um peso monumental. E a internet? A internet. Um caldeirão fervente de opiniões, julgamentos e certezas. Cada post, cada story, cada comentário era dissecado, analisado, transformado em munição para teorias cada vez mais mirabolantes. Virgínia mesmo, tentando se blindar, certamente sentia o impacto dessa avalanche. Como não sentir? A bailarina, Carol Geres, de repente viu sua vida virada do avesso. De profissional nos bastidores, a suposta pivô de uma separação nacionalmente comentada. O bloqueio de comentários em suas redes sociais, a atitude do namorado. Tudo isso adicionava lenha à fogueira. Era ela uma vítima das circunstâncias, apanhada no fogo cruzado de um relacionamento em crise e da voracidade da mídia e do público? Ou havia, de fato, algo mais? A negativa da assessoria de Zé Felipe tentou ser um balde de água fria, mas em um cenário tão polarizado, apenas intensificou o debate. Fake news oportuna, disseram. Mas oportuna para quem? Para desviar o foco? Para proteger a imagem do cantor? Ou simplesmente a verdade nua e crua? A falta de uma declaração mais pessoal de Zé Felipe, além da nota oficial, também deixou espaço para interpretações. E Virgínia? Seu silêncio estratégico sobre os detalhes da descoberta é a chave do mistério. O que ela encontrou que foi tão chocante? Se não foi a traição clássica, o que poderia ser? Talvez a descoberta tenha sido a dimensão da teia de interesses que cercava o casal. Contratos, publicidade, a máquina de fazer dinheiro que dependia da imagem de família feliz. Teria ela descoberto que a verdade estava sendo manipulada por terceiros para proteger esses interesses? Ou talvez a descoberta tenha sido ainda mais pessoal e dolorosa. A percepção de que a conexão profunda que ela acreditava existir com Zé Felipe havia se perdido em algum ponto do caminho, substituída pela rotina, pela fama, pelas distrações do mundo artístico. A outra pessoa, a bailarina,
seria apenas um sintoma dessa desconexão, não a causa raiz. Pensem na reviravolta. Virginia segue a bailarina esperando encontrar a prova de uma infidelidade, mas descobre que o problema era muito maior, mais intrínseco ao próprio relacionamento e ao estilo de vida que levavam. Descobre talvez uma rede de pequenas mentiras, omissões ou uma frieza que ela não percebia antes. O choque seria perceber que o castelo de cartas estava ruindo por dentro, e não por uma força externa. E a decisão de terminar, nesse cenário, não seria apenas pela suposta traição, mas pela constatação de que a base do relacionamento já não existia mais. A lealdade mencionada pela assessoria, seria ela apenas uma fachada? Ou Virginia descobriu que a lealdade existia, mas o amor e a cumplicidade haviam se esvaído? São tantas possibilidades, tantos caminhos, que essa história poderia ter tomado. E é exatamente essa incerteza que nos prende. Queremos a resposta final, o veredito, mas talvez ele nunca chegue de forma clara. O que nos resta é analisar os fragmentos, as pistas deixadas e tentar montar nossa própria versão dos fatos. Lembrem-se de deixar suas teorias nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam sobre essa descoberta chocante. Foi traição? Foi algo mais complexo? Foi uma combinação de fatores? A história continua em aberto, e cada nova informação, cada novo boato, adiciona mais uma camada a esse drama da vida real. Aprofundemos ainda mais essa teia complexa. A figura de Virginia, como uma estrategista nata de sua própria imagem, sabia que qualquer passo em falso seria explorado à exaustão. A decisão de seguir a bailarina, se confirmada, revela um nível de desespero e necessidade de controle que contrasta com a imagem pública de confiança e poder. O que a levou a esse ponto? Seria uma sucessão de pequenas desconfianças, de sinais ignorados que culminaram em uma ação drástica? Ou foi um evento específico, uma informação vazada, uma conversa ouvida por acaso que acendeu o estopim? Pensem na dinâmica do casal sob os holofotes. Cada viagem, cada show, cada evento social é uma oportunidade para interações, para olhares, para mal-entendidos. A presença constante de uma equipe, incluindo o balé, cria um ambiente onde limites podem se tornar turvos, onde a proximidade profissional pode ser mal interpretada, ou, quem sabe, ultrapassar barreiras. Virginia, imersa nesse universo, teria desenvolvido uma sensibilidade aguçada para detectar qualquer mudança no comportamento de Zé Felipe, qualquer sinal de distanciamento ou interesse desviado. A narrativa da descoberta chocante pode ser interpretada de várias maneiras. E se o choque não foi descobrir uma traição consumada, mas sim a intenção? A troca de mensagens com duplo sentido. Um flerte que, embora não concretizado, já representava uma quebra de lealdade para ela? Para uma pessoa como Virginia, que construiu sua marca sobre a base da autenticidade e da conexão com o público, a percepção de uma fachada, de uma mentira sendo sustentada, seria devastadora. Talvez a descoberta tenha sido sobre a rede de apoio ou a falta dela. Teria ela percebido que pessoas próximas ao casal sabiam de algo e se calaram? Que havia uma espécie de pacto de silêncio para proteger a imagem de casal perfeito? A sensação de isolamento, de não saber em quem confiar, pode ter sido o verdadeiro choque. Imagine descobrir que o mundo que você construiu não era tão sólido quanto parecia, que as fundações estavam comprometidas por omissões e cumplicidades veladas. E a reação do público? A forma como a história foi consumida e debatida nas redes sociais também faz parte desse drama. Virginia e Zé Felipe se tornaram personagens de uma novela da vida real, com milhões de espectadores opinando, julgando, tomando partido. Essa pressão externa, sem dúvida, adiciona uma camada de complexidade à situação. Como manter a sanidade? Como tomar decisões racionais, quando sua vida íntima é debatida publicamente 24 horas por dia? A própria Carol Geres,
A bailarina pode ter sido pega nesse turbilhão sem ter real culpa no cartório, como a assessoria de Zé Felipe sugeriu. Uma jovem profissional que viu sua carreira e vida pessoal expostas e julgadas por causa de rumores. A reação de seu namorado apagando fotos pode ter sido uma resposta à pressão externa, ao assédio online, e não necessariamente a uma descoberta de traição. É uma possibilidade que não pode ser descartada. A verdade, como muitas vezes acontece em histórias assim, pode ser multifacetada, cinzenta, sem vilões ou heróis claramente definidos. Talvez a descoberta chocante de Virginia tenha sido a dolorosa realização de que o amor romântico idealizado não sobreviveu ao teste da realidade, da fama e das pressões inerentes ao estilo de vida que escolheram. O choque de perceber que o felizes para sempre era uma construção frágil e que a separação, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para preservar a si mesma e o bem-estar de suas filhas. A história nos deixa com essa pulga atrás da orelha, com essa sensação de que há muito mais sob a superfície. Virginia seguiu a bailarina, mas o que ela realmente encontrou foi o fim de uma era, o desmoronar de um sonho e a necessidade de reescrever seu próprio roteiro, longe das idealizações, mais perto de sua própria verdade, seja ela qual for. E essa busca pela verdade, meus amigos, é a jornada mais chocante de todas.